Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo de Deus, em nome de Jesus. Deus esteja com todos vós, amém? Glórias e glórias e glórias. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Como é bom estar na casa de Deus hoje, noite de estudo bíblico, amém? Bom ver que alguns irmãos que vieram pela primeira vez na semana passada voltaram, né? Que eu achei que eu tinha assustado os irmãos com o tamanho do esboço, né? Mas hoje é mais curtinho, amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu tenho dito aí nas últimas semanas, se o Espírito Santo não desse nenhuma orientação diferente, que a gente estaria chegando ao final da nossa série de estudos sobre a Bíblia. E de fato parece que nós vamos por esse caminho mesmo, amém? Se nada acontecer diferente daqui até semana que vem, esse é o último culto do estudo da Bíblia, né? Agora, significa que acabou o culto de estudo bíblico? Claro que não, amém? Na semana que vem tem alguma coisa nova aí que o Espírito Santo está preparando, amém? Mas vai continuar sendo estudo. Agora nós vamos fazer estudos temáticos, estudo de livro, estudo de personagens, amém? Aí o Espírito Santo vai dando a direção, mas nós vamos continuar com o estudo, amém? Às vezes pode ser um tema, por exemplo, né? O mal, né? É um negócio que às vezes inquieta, né? Por que existe o mal no mundo e tal? Então vamos estudar, amém? Às vezes é a morte, vamos falar sobre a morte, vamos estudar a Bíblia. E o inferno, pastor? Vamos estudar o inferno. O que é o inferno, né? Para quem que ele é destinado, né? Quais são os riscos de, né, acabar, né, indo para o inferno? Ou pode ser um personagem, já estudou Abraão, pode ser que daqui a pouco apareça Isaac, Jacó, amém? Ou pode ser um livro, vamos pegar esse livro aqui, não sei qual, por exemplo, Romanos, vamos aqui destrinchar esse livro todo, ver, né, passagem por passagem, versículo por versículo, ideia por ideia que está sendo trabalhada, amém? Vocês entenderam? Então tem muito estudo pela frente, amém? Infinito. Tenho certeza que o meu ministério vai passar, vai ter outro pastor, vai ter outro, gerações ainda vai ter estudo pela frente, amém? A gente está aí no eterno aprendizado, amém? Mas essa chave, ela provavelmente chega ao fim hoje, amém? O estudo da Bíblia. Agora, para quem não esteve presente nos cultos anteriores, temos aí a ferramenta magnífica que é a internet, né? Todos os cultos dessa série já estão aparecendo aí na internet, no nosso canal do YouTube. Então, se você gostou, não veio? Vai lá no YouTube e assiste, vai estar a série todinha lá, amém? Glória a Deus! Bênção, Deus é bom, Deus dá todas as condições da gente, né, ter comunhão com Ele e aprender a palavra dele. Então vamos agora para o nosso último assunto, amém, irmão? Que é uma continuação direta do da semana passada. Semana passada, lembrando, nós falamos sobre a exegese e a hermenêutica cristocêntrica. Nossa, que palavra difícil, palavrão, né? 3 palavras diferentes, né? Oi, irmão, isso é um palavrão santo, né? Então tá lá, exegese, vamos lembrar? É o fato de entender o que você está lendo. Isso é exegese. Hermenêutica é você interpretar o que você leu, amém? Aí, decifrou a palavra difícil, mas o significado é fácil. E o que significa cristocêntrico? É ter Cristo no centro. Por que cristocêntrico no caso da exegese? Porque a Bíblia fala de Jesus. Então eu entendo o texto bíblico quando eu entendo a história que ela está me contando. Ela está me contando a história de Jesus, às vezes mais explicitamente, às vezes implicitamente. Mas a história de Jesus perpassa todos os livros, amém? De capa a capa. Então a exegese é a exegese cristocêntrica. E a hermenêutica? A hermenêutica é o fato de eu entender que a mensagem está me dizendo alguma coisa. E essa também deve ser observada com a lente de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo interpreta isso que eu estou lendo. Amém? Se é ódio, meu irmão, está na Bíblia, é para eu entender o que não fazer. Se é amor, está na Bíblia, para eu entender como amar. Amém? Amém? Por quê? Porque Jesus Cristo nos ensinou amor. A tolerância, o amor, a temperança, né? A santidade. Amém? Então a Bíblia, ela traz tanto relatos de coisas que a gente deve aprender, né, do que não fazer, quanto ela traz as lições daquilo que a gente deve absorver, do que eu devo fazer, amém? Então eu só vou ter esse discernimento ali bem equalizado quando eu entendo que Jesus é que guia a leitura, que guia a interpretação. Está claro, não está, meus irmãos? Embora sejam palavras difíceis, eu acho que o significado
significado ficou claro. Agora, meus irmãos, eu quero descer aqui num detalhe. Como que, a partir dessa visão cristocêntrica, eu abordo as Escrituras? Tem tipos de exposições que vocês vão verificar que elas são diferentes. E é aqui um pouco que a gente quer, dedicar a isso nessa noite abençoada. Porque existem vários métodos de lidar com as Escrituras, de estudar as Escrituras. Tem um método teológico, tem um método doutrinário, tem vários métodos, amém? Tem um método acadêmico, amém? Tem vários métodos. Mas do ponto de vista prático, eu sempre digo isso, quer ir mais fundo nessas temáticas, aí tem que fazer seminário, amém? Aí tem que estudar teologia, porque aí você vai fundo em cada detalhe. Aqui é culto, então a gente está sempre aqui na perspectiva prática, A ideia é te munir de ferramentas para você lidar melhor com a Bíblia. Então, do ponto de vista prático, quais são os métodos que a gente usa no dia a dia para lidar com as Escrituras? Tanto para absorver quanto para expor, amém? São dois. Não precisamos viajar e inventar outros. Dois são suficientes. E os dois geralmente estão conectados. O primeiro deles é o que a gente chama de histórico gramatical. Geralmente é típico daqueles cultos de exposição. Amém? Tem alguns ministérios que fazem cultos mais voltados para a exposição bíblica. O que é exposição, pastor? Não entendi nada. Por exemplo, aqueles cultos que a gente fez sobre Abraão. Amém? Foi bem aquilo. Então a gente vem e conta a história tal como ela está sendo relatada. E às vezes aí é o papel do pastor de trazer elementos que vão ajudar a entender melhor aquele texto. Então quando a gente faz essa análise histórico-gramatical, nós estamos atentos para a história em si. O que a Bíblia está relatando? Qual que é o interesse, o objetivo do autor quando escreveu? O autor, quando eu digo, é tanto o Espírito Santo quanto o autor humano que está sendo usado. O que ele está dizendo para o público que ele escreveu imediatamente aquele texto? Por exemplo, Paulo escreveu carta aos Romanos para a igreja de Roma, amém? Mas através da escrita de Paulo para a igreja de Roma, ela nos atinge, amém? Mas o objetivo dele é instruir a igreja de Roma. Por exemplo, quando você lê lá Coríntios, Paulo fala do problema lá, da lascívia entre membros da igreja. Ou fala, por exemplo, também lá da questão da ordem do culto. Ou quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, ele chama atenção para o problema lá do ócio. Tinha muita gente que não trabalhava. Amém? Então, quando ele escreve para os Gálatas, ele está ali chamando atenção para os Gálatas estão caindo da fé e voltando para as velhas práticas. Quando tem Hebreus que ele não sabe quem escreveu, lá tem toda uma preocupação de mostrar que Jesus Cristo é algo novo, uma aliança nova, diferente da antiga e superior à antiga, amém? Então tem um objetivo quando o autor escreve que é bem daquela época, é bem para o público que ele está escrevendo, amém? Só que é um texto sobrenatural. Então essa pessoa, quando escreveu para a igreja de Roma, Paulo no caso, ou para a igreja de Tessalônica, ou para outras igrejas, na verdade ele estava escrevendo com um objetivo imediato, mas que transcendeu o que queria, amém? E chegou até nós, amém? A instrução para a igreja de Tessalônica passa a ser a nossa instrução, a instrução para a igreja de Roma passa a ser a nossa instrução, e assim sucessivamente. Está claro, meus irmãos? Então é o seguinte, quando eu faço análise histórico-gramatical, eu estou mais preocupado em entender qual era a motivação do autor, por que ele está abordando aquele tema, que igreja é aquela que vai receber aquela carta, ou que contexto é aquele que está acontecendo aquele fato histórico, amém? Está claro? Então é esse o olhar que eu vou concentrar nos fatos e no texto. Por que gramatical? Porque eu tenho que entender exatamente o significado das palavras no contexto, amém? E por que história? Porque eu tenho que entender exatamente qual é o enredo que aquele texto está sendo escrito, amém? Amém? Está claro? Nós devemos fazer esse tipo de leitura? Claro que sim. Para a gente estudar a história da igreja, a história da intervenção de Deus, a maravilhosa história da intervenção de Deus no curso dos acontecimentos, a história de Israel, a história da igreja, por onde Jesus passou, para quem que Jesus dirigiu sua palavra, amém?
quais eram os hábitos do passado, quais são os hábitos que vieram depois, amém? Então tudo isso aqui a gente vai identificando nessa interpretação histórico-gramatical, lembrando, sempre tendo Cristo no centro, amém? Exegese e hermenêutica cristocêntrica, mas a minha abordagem é histórico-gramatical, tá claro, meu irmão? Vocês vão entender. Já viram quando o pastor aqui, né? O pastor fala na terceira pessoa, pavio, né? Estou aqui no domingo, vocês já viram que às vezes eu pego uma passagem, primeiro eu explico ela, porque esse fulano era rei, que era filho do Beltrano, que não sei o que era sucessor de Beltrano, que estava lutando contra. Isso eu estou fazendo o quê? Uma exposição histórico-gramatical. Amém? Tá claro? Mas geralmente no culto vem a segunda parte da exposição, e essa segunda parte da exposição é a segunda maneira de abordar a Escritura. Se a primeira é histórico-gramatical, a segunda nós vamos chamar aqui espiritualizada. Amém? A interpretação ou abordagem espiritualizada é aquela que vai além da intenção do autor, que vai além da palavra, que vai além do enredo, que vai além do além do além do além. É quando a gente acessa camadas muito mais excelsas da palavra. Amém? É quando a gente sai do contexto, não importa com os detalhes, e deixa simplesmente o Espírito Santo usar o texto para falar conosco. Tá claro, meu irmão? Geralmente, lembra que eu dei o exemplo aqui da primeira parte do culto, que eu falo lá, história gramatical, e depois imediatamente a gente começa a aplicação, não é? Porque isso representa isso, que isso tem que impactar na nossa vida desse jeito, vamos aprender assim, amém? Aí já é a interpretação espiritualizada. Glória a Deus! Então essa interpretação espiritualizada é quando aquela intenção original deixa de falar para aquele público original e passa a falar comigo. Amém? Comigo, quando eu digo comigo, é com você, tá? Com essa pessoa que está entrando com a Bíblia. Glória a Deus. A manifestação dessa interpretação espiritualizada, meu irmão, é variante. Vai de pessoa para pessoa. Amém? Agora, a gente pode dizer que existem duas maneiras da Bíblia acionar essas camadas excelsas. Uma delas pode ser para o coletivo. E aí entra o culto. Amém? Vocês já tiveram aquela sensação de, nossa, parece que o pastor preparou essa palavra para mim? Já tiveram essa sensação? Já tive várias vezes. Nossa, parece que o pastor preparou essa palavra para mim, porque parece que ele está falando comigo aqui. Amém? É o Espírito Santo usando a palavra para falar com você. Não é uma impressão vã, não, tá bom? É verdade, é isso mesmo. O Espírito está falando com você. E às vezes ele está falando com você um A, e no mesmo dia, na mesma hora, na mesma pregação, está falando com o irmão B, e está falando com a irmã C, e está falando com outro irmão P, e está falando com outro irmão FG. Às vezes está falando várias coisas simultaneamente para o coração de cada um. É sobrenatural, meu irmão. É sobrenatural. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente tem sempre que estar ligadinho em Deus na hora que a gente entra no culto. A primeira parte do culto, que é essa do louvor, não é só para fazer uma introdução, não é só para o ambiente ficar agradável por causa da música, não. É um momento de preparação para que a gente consiga acionar esta parte, amém? Porque se eu começar uma exposição histórico-gramatical aqui, ninguém orou, todo mundo vai entender. Se o expositor der conta de explicar direito, todo mundo vai entender, amém? Mas a parte espiritual, meu irmão, requer algo mais. Requer a iluminação do Espírito Santo. Tem algumas coisas que a gente vai repetindo várias vezes, mas que é para sedimentar na cabeça, amém? O Espírito Santo, ele revelou para os antigos aquilo que agora está na Bíblia. E o Espírito Santo continua atuando agora para iluminar a mente do crente de hoje para entender o recado de Deus, amém? Ele agiu no passado e age hoje de maneiras diferentes, amém? Para ninguém achar que nós temos revelação hoje. Revelação acabou, a revelação acabou no amém de Apocalipse. Não tem mais revelação, amém? Amém? Agora nós temos o que? Iluminação. É Deus indo lá
através do Espírito Santo, dentro da nossa alma, amém? Iluminando o nosso entendimento, para a gente compreender exatamente o que a gente precisa compreender. Vocês querem uma manifestação incrível disso na nossa vida? Olha como é que a intimidade com a Bíblia é importante. Na medida que você vai lendo a Bíblia, vindo no culto, escutando e lendo, escutando e lendo, escutando e lendo, mesmo que você não saiba, muita coisa vai ficando guardada dentro de você. E às vezes passa um tempão, aí você está lá na sua casa, naquele cantinho que só você e Deus conhece, e começa a orar. Às vezes com a dificuldade, com o problema, não é só para agradecer, amém? É só para buscar. Você está ali no seu cantinho orando, e de repente, meu irmão, aquelas palavras começam a vir na sua mente, e elas começam a se reordenar. É um versículo de Apocalipse, um versículo de Romanos, um versículo de Salmo, um versículo de Gênesis. Ele começa a montar um texto novo na sua cabeça e falar exatamente o que você precisa ouvir. Oh, meu irmão, isso é incrível, é maravilhoso. Às vezes a pessoa está lá com uma dificuldade, aí tudo posta que ele não fortalece, esperando Deus que impedirá. Ou você está lá com medo, Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de fortaleza, amor, de moderação. Às vezes coisas que você escutou muito tempo atrás, e Deus te fala exatamente o que você precisa ouvir, amém? Mas nesse momento, meu irmão, você não está com a lupa debaixo de uma luz assim bonita, estudando e grifando, não. Isso aqui é para histórico-gramatical, né? Naquele momento você está sentindo a Escritura, ela está dentro de você, amém? Ali é a comunhão com o Espírito. A tua preocupação não é se Abraão morreu com 100 e quantos anos. A preocupação não é se Jacó veio antes ou depois de Esaú. Não. Ali a preocupação não é história gramatical. Ali é Deus falando com você. Amém? E meu irmão, por que é importante a gente pregar isso aqui? Sabe por quê? Porque 99,9%, isso para o pastor não parecer muito arrogante de dizer que é 100%, tá? 99,9% das vezes que a Bíblia é criticada é porque as pessoas só estão fazendo essa leitura histórica gramatical, porque elas não entendem essa outra camada da Bíblia. Amém? O pastor está falando, então não devo fazer estudo histórico gramatical. Tem que fazer também, amém? Tem que fazer também, porque história gramatical te ajuda a acionar o espiritual, amém? E não te confunde nas coisas, amém? E te dá clareza dos propósitos, de onde o texto está. Lembra que eu até falei, você precisa saber se é poesia, você precisa saber se é história, você precisa saber se é sabedoria, porque senão você se confunde. Daqui a pouco você está achando que Deus, eu tenho esse exemplo várias vezes, que Deus é um pastor assim, né? Pastor, igual pastor físico. Quando a Bíblia fala que Deus é como um pastor, né? Então você tem que entender o que você está lendo, se é história, se é, né? Também você não achar que o muro de Jericó é uma simbologia, não é? O muro de Jericó caiu mesmo, está lá a pedra, pode ir lá, quem quiser vai lá, você vai ver o muro de Jericó caído, amém? Está comprovado. Então, meu irmão, as duas leituras são fundamentais, as duas, amém? História gramatical, que é entender o texto e o contexto, e a espiritual, que é quando o Espírito Santo te faz ir além do contexto, além do texto, e acionar essas camadas magníficas que só a Bíblia tem. Eu falei, o pastor prega e você escuta a palavra como sendo para você, e isso acontece também lá na sua casa, igualzinho. Não sei se alguém aqui ainda não está vivendo isso. Se não está, eu estou te convidando essa noite para você ter o seu momento com Deus, para você fazer uma oração forte. Meu irmão, não pode ser aquela assim, eu tenho uma reunião até às 5 e às 7 horas eu vou entrar numa videoconferência, então entre às 6 e às 7 eu vou dar uma orada. Não vai funcionar. Irmão, não pode ser com aquela coisa marcada. Não pode ser, eu vou aqui orar e vou olhar a Lara ao mesmo tempo. Não vai, a Lara não vai me deixar orar, né? Não, eu vou orar aqui, mas vou deixar a novela, que daqui a pouco tem um jornal, eu quero ver o jornal. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que tratar com aquela seriedade, do mesmo jeito que você trata aquela sua reunião com o patrão.
Ou aquela sua reunião com um cliente importante. Amém? Ou aquele momento que você vai comprar o automóvel do seu sonho, ou a casa do seu sonho, você vai negociar com o banco o juro do seu crédito habitacional. Aí, meu irmão, celular não toca, ninguém te apoia, você está concentrado. Ou não é? Você quer dar o seu melhor nessa hora. Você quer ter o melhor acordo, você quer ter a melhor venda, você quer usar a melhor impressão. Tem que ser assim. Senão não funciona. Então você precisa encontrar. E é por isso que muitas vezes a gente traz a tal da oração da madrugada. Ah, é desgastante? Mas você não tem outra alternativa, meu irmão. Essa daí é a melhor para começar. Quantos testemunhos eu ouvi que o toque do Espírito Santo aconteceu de madrugada? A revelação aconteceu de madrugada. O dom de falar em línguas aconteceu de madrugada. Por quê? Porque de madrugada, minha irmã, tem coisas assim que eu não vou tratar agora não, que são sobrenaturais, que a gente só arranha a superfície de entender que acontece. Mas tem coisa que acontece de madrugada. Tem coisa diferente que acontece de madrugada. A gente arranha a superfície e tem uma ideia, mas a gente não sabe o que é, nós só vamos saber na glória. Essa oração na madrugada nós precisamos praticar, independente de qualquer coisa. Agora, se você é aquela pessoa que vive uma casa mais tumultuada, que tem muita coisa para fazer e tal, talvez a madrugada ou de manhã cedinho seja a tua hora. Amém? Você tem que estar longe das preocupações do cotidiano. Ô meu irmão, escuta o que eu estou falando, amém? Você não vai se arrepender. Quando você entender como que a coisa funciona, você não vai querer largar a mão disso. Está claro, meu irmão? Então você precisa do seu momento. É bom quando a gente tem uma casa em que as pessoas estão no Evangelho, porque as pessoas se entendem, né? Ô esposa, eu vou ali orar. A esposa entende, ela sabe a importância, ela sabe que tem que dar para o marido aquele espaço. Ô marido, eu vou ali orar. Sabe que vai ter que dar aquele espaço para a esposa ali. Não adianta ficar ali no relógio. Ora, e cadê meu jantar? Não, sabe que é importante. Agora, às vezes a gente não está no lar dessa configuração, então a gente tem que criar mecanismo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem que sair da zona de conforto, meu irmão. Tem que sair da zona de conforto. Amém? Lembra? Um culto recente: buscar-me e me acharei, se me buscar de todo o coração, ou quando me buscar de todo o coração. Então você tem que ter esse momento, amém? Em que o mundo vai parar e você vai deixar o Espírito Santo trabalhar em você para você entender as Escrituras. Eu quero dar uma fórmula aqui, tá, irmão? Mas não precisa de cada um, sei que é muito pessoal. Mas vá para um lugar tranquilo, mais silencioso possível, se possível, né? Nenhuma distração por perto. Abre a Bíblia aleatoriamente e lê. Leu uma genealogia, não sei por que. Calma, ora. Orou? Abre de novo. Lê outra coisa. Ainda não entendi. Ora de novo. Abre de novo. Lê. Meu irmão, daqui a pouco vai ser assim: ó meu Senhor, eu preciso da tua orientação. Versículo. É incrível, mas começa com esforço. Começa você não entendendo e querendo, e não entendendo, e querendo, e não entendendo, e querendo, e querendo, e querendo, e querendo. Aí você pensa: agora você está. Agora eu estou vendo essa musculatura tua aí, agora eu vou te chamar. Pá, 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 e agora ele começa a falar. Está claro, meu irmão? Mas você tem que se esforçar. Vir no culto é fundamental. Tem coisas que você só vai ouvir aqui. Mas orar e ler a Bíblia em casa é fundamental também. Porque tem coisas que o Espírito Santo só vai te falar lá na sua casa. Amém? São as duas coisas. Elas se completam. Amém? Então, para terminar, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer um exemplo. O exemplo, eu ia falar de Jesus, ele praticava tanto história gramatical quanto a espiritualizada, mas fica para uma outra ocasião. Eu quero aqui fazer um exercício com você para não cansá-los. Você está com a sua Bíblia? Abra, por favor, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Verso 38.
Meu irmão, minha irmã, a seara é grande e os obreiros são poucos. Se você fizer essa experiência, Deus te massa. Daqui a pouco você quer ser um pregador do Evangelho frutário. Não quer fazer outra coisa da vida. Escuta o que eu estou falando, porque isso é um testemunho de vida. 1 Samuel capítulo 17, verso 38. História muito conhecida. Vocês vão reconhecer rapidinho. Primeiro Samuel capítulo 17, verso 38. Amém? Podemos? Tá bom. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos céus de Israel, a quem tens afrontado, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51 termina. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiu. Amém? Longa passagem, mas todo mundo conhece, não conhece? Essa é a passagem da famosa luta entre Davi e Golias. Vamos exercitar? Primeira interpretação histórica gramatical. Eu não vou fazer versículo por versículo, amém? Vou passar por cima, amém? Primeiramente, havia uma luta entre Israel e os filisteus. E a Bíblia nos mostra por que os filisteus eram superiores aos hebreus. Logo no primeiro versículo, quando a Bíblia fala que Davi ia vestir um capacete de bronze.
Olha que lindo, meu irmão, quando você conhece a história. Você sabe que o filisteu estava tecnologicamente mais avançado, porque a espada de Golias era de ferro, e o capacete que Davi quase colocou na cabeça era de bronze. E a história nos ensina que quando os povos começaram a forjar o ferro, eles destruíram os povos que confiavam no bronze, porque o ferro ele é mais forte do que o bronze. Tá claro? Então a gente sabe, era uma luta que os filisteus iriam ganhar. E se a gente entende um pouco mais, a gente sabe que era costume na época, não só ali, mas no mundo antigo como um todo. Se você ler a Ilíada, por exemplo, de Homero, que conta a história de Troia, você vai ver o mesmo enredo lá, de Heitor contra Aquiles. Era muito comum na época, para que dois exércitos não confrontassem, que os dois selecionassem o seu campeão, e os dois lutavam até a morte, e quem ganhava, o que ganhou, ficava com todo o terreno daquele que perdeu por um soldado. Era uma maneira de você poupar o exército. É por isso que Davi e Golias iam lutar. Amém? E aí você vai mais à frente, você vê que Davi tenta andar com a armadura e não consegue. Por quê? Porque ele era franzino, ele era pequeno, então ele tira a armadura. E quando ele tira a armadura, ele está tirando a confiança nas armas dos homens, porque aquele capacete não ia adiantar de nada contra aquela espada. E ele vai da maneira mais simples, como um pastor, com um cajado e uma funda, mostrando que dentro dessa história, Davi não tinha nenhuma chance contra Golias. Era um pastor lutando contra um gigante. E se a gente continuar na história, nós vamos ver que quando Davi vence Golias, todos os soldados fogem, porque era hábito na época que o campeão que ganhasse podia ficar inclusive com os seus adversários como escravos. Todos fogem. Estão entendendo, meu irmão? Fizemos uma leitura aqui, história gramática. Tinha muita coisa mais para falar, né? Só passando por cima. Aí a gente vai agora entrando nas outras camadas. Veja que Golias amaldiçoou Davi com seus deuses, meu irmão. O cristão vai ser amaldiçoado pelo demônio. Ele vai ser vítima de bruxaria. Ele vai ser objeto de trabalho de macumba. Golias está amaldiçoando Davi com seus deuses, que são demônios. Mas Golias é enfrentado por Davi, que não faz diferente de dizer: não é a minha força, em nome do Senhor eu te afronto. Ou seja, quando nós colocamos Deus na frente, pode fazer macumba, bruxaria, coisa mandada, não interessa, tudo cai por terra, porque o Deus, o Senhor dos exércitos, é que manda na batalha. Aqui a palavra fala que quem manda na guerra é Deus. Deus define o resultado da batalha. E aí Davi, veja bem, Davi era menor, franzino, mas ele fez o quê? Ele ficou parado esperando Golias? Não, ele foi para frente, ele correu na direção de Golias. Meu irmão, você tem que correr na direção do problema. Em nome do Senhor, você não pode se atemorizar, você não pode sair da sua posição, você tem que ir para cima. Amém, meu irmão, minha irmã? E no final, com uma pedrinha, ele derrubou o gigante. Ou seja, o impossível aos homens é possível a Deus. Deus faz uma pedrinha virar um tiro de bazuca na pedra daquele homem, que caiu morto. Mas Davi não sabia disso, ele não tirou o pulso, ele não viu se o cara estava morto. Então o que ele fez? Desembainhou a espada e cortou a cabeça. É assim que a gente tem que lidar com o mal: cortar pela raiz, não deixar nada, nenhum vestígio. Uma vez triunfar, tem que triunfar completamente sobre todos os problemas, seja doença ou seja um pecado. Tem que cortar fundo para que ele nunca mais se levante. Essa é a interpretação espiritualizada. Amém? Quando a gente vai para outras camadas, nada disso. Você lê a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar vários exemplos exatamente iguais que vão mostrar para a gente como que a gente tem que se conduzir. Golias então passa a ser o seu problema, e você passa a ser o Davi, e passa a entender como Davi fez para você fazer também. A tua pedrinha vai virar às vezes uma palavra, vai virar uma oração, vai virar alguma coisa. E aquele gigante ali, ele não vai mais te atemorizar, porque você sabe que Deus está contigo. Quando você bota o nome do Senhor, hoje em dia a gente sabe da revelação completa, então a gente não fala Senhor dos Exércitos, a gente fala em nome de Jesus. Amém? Porque aqui era uma figura daquilo que haveria de vir.
Quando a gente fala o nome de Jesus, a gente vai para cima do inimigo e a gente vence. Glória a Deus. Então nós vamos praticar essas duas interpretações na nossa vida, aqui na igreja e na sua casa. E se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, o pastor está aqui para isso. Amém? Glória a Deus.